Então eu me afasto das notícias por 24 horas e acordo em um mundo muito conturbado. A semana passada já foi conturbada, mas, meu Deus, estamos nos últimos dias e vamos falar disso hoje. Sou Tom e este é o canal Watchman River. Fico feliz pela sua presença. Espero que você esteja bem nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, e quero aproveitar para desejar um feliz aniversário para minha esposa hoje. Vamos comer bolo mais tarde e estou animado com isso. Mas antes de irmos para as notícias do dia, acho importante irmos às Escrituras. E eu escolhi algumas boas hoje, selecionei pessoalmente sobre a proteção de Deus. Certo, vamos para o Salmo 32, versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservarás da angústia, tu me cercarás com cânticos de livramento. Vamos para o Salmo 46, o primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos para Deuteronômio 31, versículo 6. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se assuste diante deles. Pois o Senhor seu Deus é quem vai com você. Ele não o deixará nem o abandonará. Digam amém. Obrigado. Eu ouvi isso. Vamos para o Salmo 18, versículos 35 e 36. Tu também me deste o escudo da tua salvação, tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste o caminho para os meus passos e os meus pés não vacilaram. Lindo. Vamos para o Salmo 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, pois em ti confio. Onde mais você pode colocar sua confiança hoje em dia, em mais alguma coisa? Você confia em algo além de Jesus? Não é uma boa hora para colocar sua confiança em nada além de Jesus. Nunca foi uma boa hora, mas agora especialmente. Êxodo 14, versículo 14. O Senhor lutará por você e você ficará em paz. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está ao meu lado, não temerei. O que o homem pode me fazer? Isaías 46, versículo 4. Mesmo na sua velhice, eu sou ele, e mesmo com cabelos grisalhos, eu vou te carregar. Eu fiz e eu vou sustentar. Eu mesmo vou carregar e libertar. Você ama isso. Salmo 18, versículo 30. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovada. Ele é um escudo para todos os que confiam nele. E mais uma, Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Amo esse versículo. Eu amo todo esse salmo, o Salmo 91. É totalmente incrível. Caso você não tenha notado, o mundo está ficando um pouco louco. E eu disse para vocês no sábado, eu lembrei vocês de que nós não estamos no Titanic. Não, não, não. Nós estamos selados na arca. Nós estamos selados em Cristo. Nós estamos na arca. O mundo está no Titanic e está prestes a afundar. Mas vocês que conhecem Jesus e pertencem a ele, nós estamos selados na arca. E assim como Noé e sua família foram protegidos pelas águas que subiam, nós seremos protegidos e em breve estaremos subindo também. Quero começar falando sobre o que aconteceu nessa semana maluca no sábado à noite, então vou começar por aqui. Buba News compartilhou isso devido a uma grande greve em Israel. Alguns mísseis conseguiram passar e atingiram um bairro e ele disse, cenas apocalípticas de fato. A Guarda Revolucionária Iraniana afirma que só atacou instalações militares e centros de segurança em Arad e Demona nesta noite, ou seja, na noite de sábado. Mas, na realidade, 2 mísseis atingiram bairros residenciais, ferindo 139 pessoas todas civis, sendo 8 em estado grave, incluindo crianças. Bem, isso foi quando aconteceu pela primeira vez. Pouco tempo depois, o Hospital Siroca informou que 175 pessoas ficaram feridas pelos impactos dos mísseis em Arad e Demona, Israel, incluindo 115 feridos em Arad, 9 deles em estado grave e 60 em Demona, incluindo um menino de 12 anos em estado grave. E então, na manhã seguinte, bem cedo ontem, os números aumentaram ainda mais. O Notícias do Início das Dores compartilhou isso ontem à noite em Israel. Quase 200 pessoas ficaram feridas pelos ataques iranianos nas cidades do sul de Demona e Arad no sábado. 11 estão em estado grave, segundo paramédicos, após as defesas aéreas israelenses falharem em interceptar pelo menos 2 mísseis balísticos. De alguma forma, milagrosamente, até agora ninguém morreu nesses ataques. Alguém foi morto ontem, um homem foi morto ontem em um ataque diferente. Mas nesses ataques, nessas 2 cidades do sul de Israel, ninguém morreu.
E é como na guerra de 1967 e de 1973, milagres estão ocorrendo nesta guerra. Deus protege aquela nação. Não há outra forma de explicar. Milagres estão acontecendo. Quando você vê o que aconteceu naquela cidade, naquelas duas cidades em Israel, vê a devastação causada por aqueles 2 mísseis, parece que centenas deveriam ter morrido. É milagroso, sinceramente. Então isso aconteceu no sábado à noite, o presidente Trump enviou essa mensagem, ele disse: se o Irã não abrir completamente e sem ameaças o Estreito de Hormuz, dentro de 48 horas a partir deste exato momento, os Estados Unidos da América vão atacar e obliterar várias usinas de energia deles, começando pela maior. Primeiro, obrigado pela sua atenção a este assunto. Foi o que ele disse na época. Depois, adiou o prazo para hoje à noite. O Irã, em resposta à mensagem dele no sábado à noite, disse que vai atacar a infraestrutura de energia e as usinas de dessalinização se os Estados Unidos atacarem as usinas de energia iranianas. Também no Times of Israel, o Irã alerta que vai atingir as usinas de energia do Golfo de Israel se os Estados Unidos atacarem as estações elétricas iranianas. Então, essa foi a resposta deles. Mas aí, bem cedo mesmo nesta manhã, o presidente Trump enviou isso, ele disse: estou satisfeito em informar que os Estados Unidos da América e o país do Irã tiveram nos últimos 2 dias conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total das nossas hostilidades no Oriente Médio. Com base no teor e no tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana, instruí o Departamento de Guerra a adiar quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas por um período de 5 dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento. Obrigado pela atenção a este assunto. Bem, Israel respondeu hoje à mensagem que o presidente Trump enviou e ele disse: Israel está em alvoroço. Depois, o presidente Trump tuitou que está conduzindo conversas boas e produtivas com o regime iraniano sobre uma resolução completa e total das nossas hostilidades no Oriente Médio. Por isso, o presidente Trump ordenou uma pausa de 5 dias em planos de atacar a infraestrutura energética do Irã. Em outras palavras, o ultimato de Trump para que o Irã pare de ameaçar o Estreito de Hormuz até esta noite, ou então tenha suas usinas de energia bombardeadas, está suspenso. Há preocupação de que isso faça as ameaças de Trump parecerem vazias, especialmente depois que o Irã anunciou hoje que não cumprirá o ultimato e que os americanos vão interromper a guerra antes de uma mudança de regime. Amir Tsarfati respondeu a essa mensagem, a segunda de Trump, dizendo: Trump é um gênio. Ele acabou de acalmar os mercados até o fim da semana de negociações. O próximo fim de semana mostrará suas reais intenções. Mas então a agência de notícias Fars citou uma fonte iraniana e disse: não há negociações diretas ou indiretas com o presidente Trump. Ele recuou depois de ouvir nossas ameaças. O Ministério das Relações Exteriores do Irã nega o anúncio de Trump sobre negociações entre os Estados Unidos e a República Islâmica, dizem autoridades iranianas. Trump está tentando encontrar uma maneira de recuar do ataque às usinas de energia do Irã após o aviso mortal do regime. Então, o que é? É uma coisa ou outra? Ele realmente está negociando? Irã? Publicamente ele diz uma coisa e, em particular, pode dizer outra, então podem estar negociando ou não. Eu não sei, o tempo vai resolver isso, mas eu sei de uma coisa. De acordo com o Daily Mail, um submarino da Marinha Britânica chegou ao Mar da Arábia. Ele é capaz de atacar o Irã com mísseis Tomahawk se o confronto escalar. É um submarino nuclear que veio da Grã-Bretanha, então está lá, e aí nós temos. A Rússia diz que o assassinato dos líderes iranianos não ficará sem consequências. A BRICS News compartilhou que os Houthis estão ameaçando se unir ao Irã já hoje, e atacar Israel. Vamos ver. Não ouvimos falar dos Houthis há um tempo, Buba disse. Os rebeldes Houthis do Iêmen podem se juntar à luta contra Israel e os Estados Unidos já na segunda-feira, ou seja, hoje. Supostamente sob pressão do Irã e do Hezbollah, fontes de segurança disseram à K News que eles podem se juntar hoje. O grupo recentemente reforçou suas posições ao redor de El Hodeidah e os Houthis estão comemorando, disse Buba. Está chegando, sim, em algum momento, parece que eles vão se juntar.
Ele também disse que estão chegando agora relatos de ataques extensos na costa do Irã. Parece que são ataques dos Estados Unidos para enfraquecer as defesas do Irã no Estreito de Hormuz. Isso parece estar ligado aos esforços para degradar as capacidades navais, de mísseis e de defesa aérea do Irã ao redor do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos estão decididos a abrir o Estreito de Hormuz do jeito difícil, pela força. Vamos ver onde isso dá esta semana. Vou te dizer, continue olhando para cima, pois vivemos nos últimos dias. Se não percebe, todos os sinais que devíamos observar estão acontecendo. Jesus disse, quando isso começar, olhem para cima, pois a redenção está próxima. Vamos ver o que esta semana nos reserva. Esse pode ser um bom momento para pausar o vídeo e pegar um lanche. Hoje não preciso, pois é aniversário da minha esposa e vou comer bolo mais tarde. Vai ser meu único deslize. Faz tempo que não como bolo. Adoro bolo, é minha coisa favorita. O que mais? Israel enfrenta mais semanas de combates contra o Irã e seu grupo proxy Hezbollah, de acordo com o porta-voz das FDI, general de brigada F. Defran. Sabe, eu adoro o nome desse cara, Nel Sinefrim, citação de F. Defran. Ele afirmou em coletiva que teremos várias semanas extras de combates contra o Irã e o Hezbollah. A cada dia que passa, estamos enfraquecendo o regime cada vez mais, disse ele. Não permitiremos que o regime do terror e seus representantes representem uma ameaça ao Estado de Israel, acrescentou Defrin. Então é isso. Israel hoje compartilhou um resumo da noite no início desta manhã. Ele disse que várias rajadas de mísseis no norte de Israel foram todas interceptadas. Não há relatos de feridos. Ele também disse que as forças israelenses e americanas atingiram alvos em Teherã, Isfahan, Shiraz, Tabriz e outros locais no Irã. Muitos ataques acontecendo o tempo todo e mísseis iranianos teriam também mirado Riad, na Arábia Saudita, durante a noite. Então é isso. Também houve um blackout na cidade iraniana de Karamabad após os ataques israelenses na noite passada. O Comando Central dos Estados Unidos orienta civis iranianos a ficarem em casa por enquanto. Eles estão dizendo que em algum momento vão avisar para saírem, sabe? Mas por enquanto ainda estão dizendo para ficarem dentro de casa. O que mais? Isso é do Times of Israel. O chefe da Agência Internacional de Energia disse na segunda-feira que a economia global enfrenta uma grande ameaça por causa da guerra do Irã. Nenhum país ficará imune aos efeitos dessa crise se ela continuar seguindo nessa direção, disse Fatih Birol no National Press Club da Austrália, em Canberra, nesta segunda-feira. Hoje. A crise no Oriente Médio, segundo ele, teve um impacto pior sobre o petróleo do que os dois choques do petróleo dos anos 1970 juntos. E um efeito pior sobre o gás do que a guerra entre Rússia e Ucrânia. Israel lançou uma nova onda de ataques contra Teherã na madrugada de segunda-feira. O Irã voltou a atacar vizinhos do Golfo na segunda-feira e ameaçou atingir suas usinas de energia. Então esse cara está dizendo que essa é a pior crise do petróleo desde os anos 70. Acho que ninguém pode discordar disso, ele disse. Outras commodities, como fertilizantes, também são afetadas. A situação é muito grave. Eles estão falando sobre escassez de alimentos e tudo mais, você sabe do que eles estão falando sobre isso. Essas são sombras que apontam para a tribulação de 7 anos, porque eu realmente acredito que essa é a guerra que leva ao arrebatamento e à tribulação de 7 anos. Então, neste último fim de semana, Israel hoje falou sobre isso no Telegram. As forças israelenses explodiram todas as pontes sobre o rio Litani, no sul do Líbano. Houve muitos vídeos disso. Buba disse, o tempo acabou para o Líbano. O exército israelense começou a bombardear todas as pontes sobre o rio Litani, que conecta o sul do Líbano ao restante do país. O ministro da Defesa, Israel Katz, ordenou a destruição de todas as pontes sobre o rio Litani, no Líbano, usadas pelos terroristas do Hezbollah. Ele também ordenou que as forças das FDI acelerassem a demolição de prédios e estruturas nas aldeias fronteiriças do Líbano. Abre aspas. Prometemos proteger os moradores do norte, e é exatamente isso que vamos fazer. Fecha aspas. Foi o que disse Katz. Um dia, não vamos falar sobre guerra, pessoal. Em breve, estaremos cara a cara com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
mal posso esperar, sinceramente. O Times of Israel compartilhou isso. A Força Aérea de Israel explodiu uma ponte sobre o rio Litani, no Líbano, no domingo, ontem, acusando o Hezbollah de usá-la para mover agentes e armas para o país. Ao sul, enquanto Israel alertava que sua luta contra o grupo terrorista apoiado pelo Irã estava apenas começando, o ataque à ponte Qasmiah, no Litani, foi recebido com indignação por Beirute, que alertou que isso era um passo em direção a uma escalada perigosa. E exigiu que a comunidade internacional interviesse para impedir que Israel expandisse suas operações no Líbano. Aí está. A Rússia está alertando os Estados Unidos contra atacar a usina nuclear construída pelos russos no Irã. Estamos vivendo dias meio sérios e aí temos isso aqui neste país. Durante a noite, houve um relato de pelo menos 2 mortos e cerca de 60 feridos em uma colisão entre um avião da Air Canada e um caminhão de bombeiros no aeroporto LaGuardia, na cidade de Nova York. O aeroporto está fechado. Acho que os 2 que morreram foram o piloto e o copiloto do avião. Foi horrível e então, bem antes de eu apertar o gravar, disseram: a FAA anunciou paralisação no solo no aeroporto de Newark, Nova Jersey, após possível evacuação de uma torre de controle. Algo está acontecendo. Isso foi pouco antes de eu gravar. Agora, 2 aeroportos principais na região dos 3 estados aqui, você sabe, área de Nova York, Nova Jersey e Connecticut. 2 aeroportos principais estão fechados neste momento. É uma grande notícia, vamos ver o que está acontecendo mais tarde. E então, novamente, bem antes de eu começar a gravar, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que não há negociações entre os Estados Unidos. E ele afirma que as declarações do presidente Trump são uma tentativa de baixar os preços da energia e ganhar tempo para planos militares. O Irã nega conversas, mas, como disse, precisam se posicionar publicamente. Talvez realmente não haja conversas e isso seja uma farsa, mas talvez haja, não sei. Amir Tsarfati compartilhou algo da Reuters bem antes de eu começar a gravar. Ele disse: Washington atualizou Israel sobre suas conversas com Teherã e é provável que Israel siga os Estados Unidos e suspenda quaisquer ataques a usinas de energia e infraestrutura energética no Irã. Então, estamos ouvindo todo tipo de coisa. Não sabemos exatamente o que está acontecendo. Eu vou atualizar vocês amanhã quando descobrirmos para onde isso está indo. Certo, terremotos. Nas últimas 48 horas houve muitos deles. 112 acima de 4.0, 41 acima de 5.0 e 4 acima de 6.0. Então é isso, agora é hora de irmos para o mundo dos palhaços. Beleza, isso é, sabe, coisa de doido. A IA está tornando a escolha difícil entre a segurança do consumidor e a privacidade ainda mais complicada. Você acha isso? Eu acho. A chegada da inteligência artificial já teve um impacto transformador na sociedade e os especialistas dizem que isso é só o começo. No entanto, o progresso traz um lado negativo, pois a revolução tecnológica ameaça a privacidade, algo que os americanos sempre valorizaram e protegeram. Odeio dizer, mas a privacidade já acabou há muito tempo neste país. Vários incidentes recentes de grande repercussão destacam o ponto volátil onde o avanço digital e a privacidade agora colidem. A Ring, empresa de câmeras de campainha pertencente à Amazon, enfrentou uma enorme reação negativa após seu desastroso comercial do Super Bowl, que deveria ser uma celebração da tecnologia da empresa por ajudar a rastrear e encontrar um cachorro perdido. Isso gerou indignação entre telespectadores e defensores da privacidade, que viram o comercial como sinal de uma rede de vigilância por IA passível de exploração por autoridades e empresas. O CEO da empresa se viu obrigado a pedir desculpas pela vasta rede de câmeras da Ring e por suas capacidades, mesmo que monitorar casas e bairros seja todo o modelo de negócios da empresa. Como resultado, a Ring cancelou sua parceria com a Flock Safety, uma empresa de software de segurança que vende tecnologia de leitura de placas para as autoridades policiais. As câmeras de campainha não servem só para vigiar ladrões de encomendas, também podem observar vizinhos, flagrá-los cortando a grama, caminhando em frente à sua casa ou funcionar como cão de guarda do bairro. Chatbots de IA respondem instantaneamente a qualquer pergunta e todos esses dados pessoais vão para algum data center. Não existe mais privacidade, acabou. A promessa de venda é tranquilidade, mas o verdadeiro custo, sua privacidade, pode ser maior do que você está disposto a pagar. Eu sou Conway.
Perdemos nossa privacidade há anos e entregamos tudo o que eles queriam. Quando jovens, questionávamos como o grande irmão saberia tudo sobre nós. Não imaginávamos que as pessoas postariam tudo no Facebook. Tudo o que comeram, cada foto do filho, todos os lugares que visitaram e, sabe, não existe privacidade. Eu me lembro de um dia um amigo meu disse, sabe, eu não estou na internet. Eu nunca estive na internet. Eu disse, ah, sim, você está. Pesquisei o nome dele no Google e mostrei onde ele aparecia na internet, já que ele pensava que não estava. Estamos realmente vivendo os últimos dias. Tudo bem. Que tal? Nós lemos alguns comentários do dia, ok? Deixa eu ver se consigo encontrar ele. Coloquei ele aqui em algum lugar. Tom Phillips. Ei, Tom e família do Washington River, aqui está uma joia de um dos nossos irmãos vigias. Citação. Ser cristão é como ser um mendigo e contar para outros mendigos onde você encontrou pão. Jesus Cristo é o pão. Fim da citação. Amém. Tom, eu gostei disso. Já ouvi isso antes. Essa é boa. Um pouco de luz do sol. Eu cresci em um lar de testemunhas de Jeová e eu vivia em um estado constante de pavor e medo de que o Armagedon pudesse chegar a qualquer momento. Cada lua vermelha me deixava tão assustado, achando que era o fim. Isso foi há muito tempo. Agora que meu pai e eu aceitamos o presente e a obra consumada de Jesus Cristo, nosso Senhor, vivemos com uma expectativa muito diferente. Aguardamos ansiosos pelo arrebatamento que nos traz alegria e paz. Conversamos com frequência sobre essa empolgação ao vermos os acontecimentos se desenrolarem. Amém, irmã. Obrigado por isso. Amém. Que bom que você saiu das testemunhas de Jeová. Glória a Deus. Não há medo quando você conhece Jesus. Simplesmente não há nada a temer. Lisa, mal posso esperar por um corpo que não dói o tempo todo. Mas mais importante ainda, vou ficar tão feliz em me livrar totalmente da minha natureza pecaminosa. Amém. Isso me anima demais. Estou com você, Lisa. Obrigado. Amém. Eu concordo. Sara, não entendo por que crentes não compreendem o motivo de outros aguardarem o arrebatamento. O que seria mais empolgante? Eu sei, eles são estraga-prazeres, sabe? Nós estamos animados, esperando, vigiando e aguardando o arrebatamento, e eles simplesmente gostam de dizer, não, nós vamos ficar aqui. Para a tribulação de 7 anos, o melhor é aprender a suportar. Um cara disse semana passada, é melhor aguentar firme, você não vai a lugar nenhum. O que vai fazer ao acordar e descobrir que está na tribulação de 7 anos? Eu disse que vou ficar na sua casa, pois sei que você já se preparou, certo? Você é meu irmão em Cristo, vai me deixar ficar com você, certo? Ele não respondeu, mas você sabe, foi um pouco sarcástico. Mas você sabe. O tempo é curto, o tempo é curto, o tempo é curto, o tempo é curto. Eu realmente acredito que estamos tão perto do arrebatamento pré-tribulacional da igreja que quero compartilhar o evangelho porque é uma boa notícia, é uma notícia empolgante, é uma notícia incrível, e isso me dá um motivo para viver todos os dias. Saber que Jesus veio do céu para cá e assumiu a forma humana para resolver o nosso problema do pecado, ele veio aqui em uma missão de resgate. Porque todos nós temos uma dívida de pecado que não podemos pagar, mas Jesus pagou com seu sangue precioso. E é a história de amor mais bonita que eu poderia te contar. Que ele assumiu a forma humana, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Sim, ele veio do céu para cá e andou pela terra sendo totalmente Deus e totalmente homem. E Jesus cumpriu a lei 100%. O desempenho dele foi perfeito, porque o nosso não pode ser. E ele pagou pelos nossos pecados com seu sangue, e isso é uma notícia incrível. Para ser salvo, basta entender que tem um problema com o pecado. E você diz a Jesus, Jesus, admito que sou pecador e agora acredito nisso. Você derramou esse sangue precioso porque você é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. E você derramou esse sangue precioso, e quando eu tenho fé nesse sangue, ele remove completamente o meu problema com o pecado. Tão longe de mim quanto o leste está do oeste, e me lava, me deixando branco como a neve. Então, Jesus, eu tenho fé no seu sangue de que ele vai lavar os meus pecados, e eu creio na sua obra consumada. Na cruz, eu sei que você foi pregado na cruz, derramou aquele sangue precioso, você morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, você está vivo para sempre. Jesus, eu preciso de um Salvador e você é o Salvador do mundo. Então agora estou deixando de lado a minha incredulidade para crer em você.
Você agora é meu Rei e meu Deus, meu Salvador. E quando você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, no momento em que você crê, você nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo em você e você será uma nova criação em Cristo. Jesus assentado nas regiões celestiais. Jesus quer passar a eternidade com você e ele pagou o seu preço com um pagamento muito sério, um pagamento de sangue. O que você vai fazer com isso? Você ouve isso e ainda assim diz: bem, não, eu não preciso disso. Eu não quero isso. Porque você não quer ficar eternamente separado de Deus, você não precisa ficar, sabe? Isso é chamado de inferno e é choro, lamento e ranger de dentes. E alguém diria, muitas pessoas dizem, eu não quero acreditar em um Deus que me mandaria para o inferno. Bem, você não precisa. Você pode crer em Deus que enviou seu filho para que você não vá ao inferno. Jesus veio aqui para te resgatar porque ele te ama e quer passar a eternidade com você. Ok, então essa é a decisão importante que você tem que tomar. É a decisão mais importante de toda a sua vida, sem exceção. Ninguém quer ouvir Jesus dizer no dia do julgamento, afaste-se de mim, nunca te conheci, isso assusta. Um pagamento importante foi feito para te resgatar. Não rejeite esse pagamento de sangue feito por você. Entendeu? Era isso que eu queria te dizer hoje. Hoje cedo, em oração, incluí todos que assistiriam a este vídeo. Portanto, queira ou não, você esteve nas minhas orações. Se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso, se Deus quiser, vejo vocês amanhã. Amo vocês.